Fala, meu e-consagrado, minha e-consagrada, beleza? Vamos trabalhar aqui em algumas questões de informática da banca IDECAM. Baixa teu material e vamos para a aula agora. Então, olha só, essas questões você pode utilizar no concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza, beleza? Então vamos para a primeira questão que diz assim. Olha o que ele colocou para a gente. Esse dispositivo de armazenamento é caracterizado por guardar informações de maneira permanente. Tá aqui, ó. Ele é não volátil. Beleza. Os dados são gravados em discos magnéticos. Aqui, você já saberia que era o HDD, chamado de plates. Plates aqui é no sentido de pratos, né? O disco em si, e o disco aqui é o chamado prato. São geralmente compostos de duas camadas. Um braço mecânico, disco rígido, HDD, percorre toda a área do disco magnético, lendo os arquivos que são solicitados pelo usuário ou sistema operacional. Marque a alternativa abaixo que contém o dispositivo da definição dada acima. Então você vai marcar aqui, ó, HDD, letra E. Então você pega aqui essa foto, está em inglês, mas você consegue ver que ele destaca aqui os plates, que é esse disco aqui, ó. Você está vendo que é esse disco, que também são chamados de pratos. Beleza? Então basicamente é isso. Segunda questão. Sobre os discos SSD, são discos mais rápidos do que o HDD. Eles são compostos de memória flash. Então, não existe partes mecânicas nele. Assinale a alternativa correta. Possuem partes mecânicas? Não, não possuem. Permitem apenas a leitura de dados? Não, tanto a escrita como a leitura, tanto gravar como ler. Então, isso aqui está falso. São substitutos da memória RAM? Não, não substitui a memória RAM. Memória RAM tem a sua função de ser memória principal primária. E o SSD é uma memória secundária. Por serem eletrônicos, suas taxas de leitura e gravação são mais altas que as dos HDDs, com certeza. Então ele é mais rápido do que os HDDs convencionais, que são que nós vimos na questão anterior. Terceira, sobre os pendrives. Pendrives também são compostos de memória flash, são memória secundária. Lembre-se, o pendrive ele é uma memória secundária. Então, ele é um tipo de memória não volátil. Armazena a informação, mesmo na falta de energia elétrica. Sobre os pendrives, assinale a alternativa correta. Então, são memórias principais? Não, o principal você lembra da RAM. Você lembra da ROM? São memórias secundárias? Sim, são memórias secundárias. São apenas de leitura? Falso, não são apenas de leitura. Ele pode tanto ter a leitura quanto a escrita, que é a gravação. Quando você pega na informática, a escrita tem a ver com gravar. Normalmente utilizam a interface de comunicação FireWire. Não. Então você vai ver que a conexão é USB. Então o gabarito aí realmente é a letra B de bola. Eu coloquei alguns exemplos de memórias secundárias aqui. O disco rígido, HDD, a unidade de estado sólido, SSD e também um pendrive. Muito bem. Vamos para a quarta. Sobre as memórias principais RAM e ROM, então a IDECAM já está dizendo para mim, olha, as memórias principais são a RAM e a ROM. A RAM ela é volátil e a ROM é não volátil. Ele continua. Ambas são voláteis? Não, falso. Só a RAM é volátil nesse caso. A ROM é não volátil. O que é uma coisa volátil? Que o conteúdo vai ser dissipado na falta de energia elétrica. Na memória ROM estão gravadas rotinas básicas do fabricante, ou seja, na memória ROM vem o firmware, os programas de fábrica, firmware, que é um M, né? Firmware. Então, no caso, por exemplo, pode vir a BIOS, com certeza, então você marcaria a letra B. Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM, falso. O usuário pode escrever e apagar na memória ROM? Não, falso. Então, o gabarito aí é a letra B, sem problema nenhum. Olha a quinta questão que diz assim, ó. Entre as alternativas a seguir, qual item faz parte do sistema de memórias principais? Nós vimos que na questão anterior, principais nós temos quem? A RAM e a ROM. A RAM ela é volátil e a ROM é não volátil. Que são armazenados temporariamente os dados do usuário quando em execução. Se está em execução é porque está na memória principal, na RAM. Você marcaria aqui letra C. Muito bem. Eu coloquei aqui para vocês ó, a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, faz parte do sistema de memórias principais do computador. Ela é responsável por armazenar temporariamente os dados do usuário
enquanto o sistema está em execução. A RAM permite que o processador acesse, leia ou escreva informações de forma rápida, oferecendo um armazenamento temporário para os programas e os dados necessários durante a execução das tarefas. Então aí você marcaria a letra C. Sexta questão. Os softwares são divididos de acordo com a sua funcionalidade para o que foram desenvolvidos. Dessa forma, o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc, lembrando que o Excel ele salva arquivos com a extensão XLSX e o Calc com a extensão ODS. Dois gerenciadores de planilhas estão classificados em qual categoria? Eles são apps, então eles são aplicativos, gabarito letra C. Então Word, Excel, PowerPoint, os navegadores, todos eles são software do tipo aplicativo. Se você pegar o Windows, por exemplo, é um software básico. Se pegar a BIOS, software básico. Se você pegar, por exemplo, um firewall, um programa de backup, um antivírus, esses otimizadores e desfragmentadores de disco, limpeza de disco, tudo isso aí são programas o quê? Utilitários. Então eu coloquei aqui para você lembrar dos aplicativos básicos e utilitários. Nesse caso, o Excel e o Calc são softwares aplicativos. Gabarito letra C. Sétimo, qual a denominação dada aos softwares desenvolvidos com uma finalidade específica, que são utilizados em tarefas usuais e corriqueiras no dia a dia do usuário? Dia a dia do usuário são os aplicativos, letra D. Oitava, um software é proprietário. Quando é que ele é proprietário? Por exemplo, o Windows, ele é um software proprietário, né? Da Microsoft. Então, quando para ser utilizado, o usuário deve adquirir uma ou mais licenças de uso. Então, isso aqui seria um software proprietário. Então, gabarito letra D. Questão 9. No que diz respeito aos componentes de rádio de um microcomputador, existem dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados para processamento, enquanto que outros operam exclusivamente na saída dos dados processados. Dois exemplos desses dispositivos são: ele quer exclusivamente a entrada. O mouse, entrada, pendrive, entrada e saída, pendrive, entrada e saída, né? Armazenamento. Aqui também entrada e saída, armazenamento. SSD, entrada e saída. Scanner, somente entrada. Scanner, entrada. Plotter, que é uma impressora de grande porte, ela é saída. Plotter, saída. E o mouse, entrada. Ele quer exclusivamente entrada e exclusivamente na saída. Exclusivamente entrada, scanner. Exclusivamente saída, plotter. Gabarito letra D. Questão 10. No sistema operacional Windows, e aí cabem todas as suas versões, esse aplicativo dá ao usuário a condição de gerenciar diversos aspectos da configuração do ambiente operacional, desde a simples mudança das cores utilizadas até os valores das variáveis de ambiente. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então aí ele está falando de que ele consegue mudar diversos aspectos de configurações do ambiente. Então, no caso aqui, não é explorador de arquivo, não é o Windows Explorer, não é gravador de passo, não é assistente de conexão. Isso aqui é o editor de registro. Então, no Windows, esse editor de registro ele permite aos usuários gerirem vários aspectos da configuração do ambiente operacional. Ele permite visualizar e modificar as chaves e os valores do registro do ambiente do Windows, que armazena informações importantes sobre a configuração do sistema, programas instalados, preferência do utilizador e muito mais. Através do editor de registro, os usuários podem efetuar alterações na configuração do sistema, desde a simples mudança nas cores utilizadas até os valores das variáveis de ambiente. O que é uma variável de ambiente? A variável de ambiente são valores configuráveis que podem afetar o comportamento de um sistema operacional ou de um programa em um computador. Elas são chamadas de variáveis de ambiente porque representam aspectos do ambiente no qual um programa é executado. Beleza? Então, basicamente, seria isso aí. Então, gabarito realmente é a letra B. Questão 11. Os arquivos em seus nomes possuem o que chamamos de extensões. Qual a função de uma extensão de nome em um nome de arquivo? Qual é a função dela? Então, vai ser a letra C, determinar qual a origem do arquivo quanto à aplicação, se foi feita no Word, por exemplo, DocX, se foi feita no Excel, por exemplo, XLSX, se for, por exemplo, no PowerPoint, pode ser PPTX. Então, que o criou o tipo de arquivo que ele é. Então, gabarito letra C. É para isso que serve uma extensão. Caracterizar o tipo de arquivo. 12. No sistema operacional Windows,
Em todas as suas versões, a área mais à direita da barra de tarefas exibe vários aplicativos que estão em execução, em segundo plano. Veja a seguir, tá aqui, ó, você tem aqui, por exemplo, ó, tem uma conexão com a rede, ó, tá vendo? A conexão via cabo. Aqui você tem o Dropbox. Tem vários recursos aqui que você tem. Aqui tem o horário do sistema, a data e hora. Aqui você tem algumas informações sobre o teu sistema relacionado, por exemplo, a notificações. Então você vai ver que você tem aqui as notificações. Aqui tudo são notificações, beleza? Então, como é o nome dessa área? A área de notificação, gabarito, letra C. 13. Os sistemas operacionais Windows da Microsoft oferecem uma grande quantidade de atalhos de teclado que facilitam o uso dos recursos. No Windows 10, as funções de todos desses atalhos são detalhadas a seguir. Abrir o menu iniciar. Para abrir o menu iniciar, você pode pressionar Ctrl S. É uma maneira, ou você pressionar somente a tecla do Windows. Como alternativa, obtém-se o mesmo resultado ao pressionar exclusivamente a tecla do Windows. Pressionar a tecla do Windows, abre o iniciar. Beleza. Abrir a janela de diálogo configurações, ó, cai muito nessa banca Decan. É você pressionar a tecla do Windows mais I, beleza? Então basicamente é isso. Ó. Aí você vai abrir um painel bem semelhante ao painel de controle, né? Que seria o painel de configurações, né? Para você controlar as configurações do sistema, mas com uma interface mais limpa, clear e adaptada ao estilo visual minimalista do Windows 10. Os atalhos descritos em 1 e em 2 são respectivamente. Então, se eu quero abrir o iniciar, pressiono Ctrl S. E se eu quero abrir as configurações, eu pressiono a tecla do Windows mais I. Então, isso aqui você vai ver na letra A. Então, o gabarito da 13 é a letra A. Questão 14. Sistema de arquivamento ou sistema de arquivos é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados em massa. Armazenamento de dados em massa pode ser feito aonde? No HDD, por exemplo. Ele controla como os dados são armazenados e recuperados, possibilitando ao sistema operacional decodificar os dados armazenados e lê-los ou gravá-los. Qual é o sistema de arquivamento padrão para Linux? Padrão para Linux é o ST4. Se fosse o Windows, você marcaria NTFS. Questão 15. Podemos utilizar em um mesmo computador mais de um sistema operacional ao mesmo tempo. Por exemplo, duas distribuições de Linux e uma de Windows, ou uma de Linux e outra de Windows. Qual o sistema no Linux que controla o multiboot, ou seja, as possibilidades que você tem de acessar o teu computador? Você tem que ter um sistema operacional, então você pode escolher entre um ou outro. Então, por exemplo, supor que na opção 1 você tem a opção de entrar com o Linux boot. Na opção 2 você tem o Windows 10. Então você vai escolher, digita lá, ele diz assim, digite qual o sistema operacional que você vai entrar. Digite, ó. Você vai digitar 1, entra com Linux, 2, entra com Windows, e assim vai. Então observa que você pode ter programas para gerenciar o boot. Um deles é o Grub. Então tá aqui na letra A. Então o Grub, né, seria um dos gerenciadores de boots mais populares e amplamente utilizado em sistemas Linux. Ele oferece suporte a várias opções de inicialização, como escolher entre diferentes sistemas operacionais instalados, opções de recuperação e configurações avançadas. O Lilo é outro gerenciador de boot comumente usado em sistemas Linux. Tá aí outra opção. Você também tem o SysLinux, é um gerenciador de boot projetado para sistemas baseado em Linux que utilizam o formato FAT. Então você tem vários gerenciadores de inicialização. O mais comum seria o Grub e o Lilo. Então gabarito aí letra A. Questão 16. Todos os arquivos e diretórios do sistema operacional Linux instalado no computador partem de uma única origem, o diretório raiz, a pasta raiz. E mesmo que estejam armazenados em outros dispositivos físicos, é a partir do diretório raiz, representado pela barra, que um usuário poderá acessá-los. Nesse contexto, dois diretórios são caracterizados a seguir. Beleza. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tem algumas pastas no Windows e cada uma faz uma aplicação, tem um serviço. Ele pergunta, olha, nessa pasta ele armazena os arquivos de configuração. Olha, na hora que você vê essa palavra em destaque aqui, arquivos de configuração, você já tem que lembrar que é o etc. Você vai lembrar o seguinte, ó, tem configuração, ó, é aqui que tem as configurações. É nesse local, você vai lembrar assim, etc é a parte de configurações, que podem ser usadas por todos os softwares, além de scripts especiais, para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. É nesse diretório que se encontra, por exemplo, o arquivo resolve.config, as configurações, ó. Tem a ver com configurações, como uma relação de servidores DNS que podem ser acessados pelo sistema com os parâmetros necessários para isso. Mas só me interessa esse aqui, armazena os arquivos de configuração etc. Você marca etc. E tem 2. Armazena as bibliotecas usadas pelos comandos presentes em bin e sbin.
Normalmente, os arquivos de biblioteca possuem extensão SO. Beleza, ó. Esses arquivos de biblioteca aqui, pessoal, vem do inglês. Ó. Você vai colocar aí, ó. Em inglês vem da palavra libraries. Você vai marcar aqui, ó, lib. Então, a pasta que você vai ter, a biblioteca, vai ser lib. Tranquilo? Então, o gabarito aí tem que ser etc e lib. Você marcaria a letra E. Falou em configurações, etc. Falou em biblioteca, lib. 17. Ubuntu, uma distribuição Linux de código aberto produzido pela empresa Canonical desde 2004, é baseado na distribuição Debian e pode ser instalada em servidores, computadores desktop na nuvem e OT, internet das coisas, né? Sobre a estrutura de diretórios do Linux, Ubuntu corresponde ao diretório responsável daqui, ó. Ele fala um monte de coisa, mas ele está dizendo o seguinte, olha, no Linux, no final das contas, é uma pasta responsável por armazenar os arquivos de configuração. Você vai lembrar o seguinte, ó, é aqui que vai ter as configurações. Ó. Então, a pasta é a etc. Você marca aí a letra C. Então, como ele está no diretório, você viu que lá no anterior, barra, que é a raiz, é etc. Beleza. Aqui eu coloquei cada uma das pastas. Você vai olhar aqui as pastas para que você possa se acostumar com elas. Beleza? Vamos lá, questão 18. Um servidor da Polícia Civil do Ceará que exerce as funções de inspetor está trabalhando em um microcomputador com Linux. Embora os sistemas operacionais utilizem interfaces gráficas com o uso de janelas e do mouse, algumas vezes é necessário utilizar o sistema em modo texto, ou seja, em modo de comando, você precisa digitar comandos. Nesse contexto, para a manipulação de diretórios e arquivos, 3 comandos de linha de prompt são detalhados a seguir. Beleza. Então tá aqui, ó. Serve para acessar e mudar de diretório corrente. Só isso aqui, na hora que ele falou que vai acessar e mudar de diretório, você já tem que lembrar que é o CD. Vamos supor que você tem uma hierarquia de pasta a partir da raiz assim, ó, barra aula, barra professor, barra prova. Beleza. Vamos supor que eu queira acessar aula. Basta digitar CD aula. Aí você irá acessar a pasta aula. Vamos supor que eu queira acessar o próximo nível, porque é o seguinte, se tivesse no Windows, seria assim, ó, aula, aí olha só, daria professor, e aqui seria uma subpasta prova. Então, qual é o nível mais alto a prova? É professor. Qual é o nível mais alto a professor? Aula. Estando em professor, o nível mais alto é aula. Estando em prova, como ele está dentro de professor, o próximo nível antes dele, que é o nível mais alto em relação à prova, professor. Em relação a todos aqui, o nível mais alto é aula. Então, se eu digitar CD aula, acesso aula. Se eu digitar CD barra aula barra professor, eu irei para a pasta professor. Agora, vamos supor que eu quisesse voltar para o nível superior a ele, que é aula. Então, eu deveria digitar assim, ó, estando dentro de professor, eu vou digitar cd ... e eu irei retornar para aula. Beleza? Então, qual é o comando que permite acessar e mudar de diretório corrente? CD. 2. Exibe os arquivos armazenados em algum diretório. Então, olha só, esse comando aqui que exibe os arquivos armazenados em algum diretório, é porque ele vai listar esses arquivos, ó. Listar ls, ó. Listar. Beleza. 3. É usado para se saber o espaço total e os gigabytes disponíveis em cada partição do sistema. Isso aqui é como se você fosse utilizar o botão direito do mouse em cima da letra C, né, que representa aí o HD, e fossem propriedades para saber o espaço total disponível. Isso aqui vem da palavra em inglês, ó, disk free. E disk free é representado por DF. Então, a sequência de comandos é CD para acessar e mudar de diretório, para exibir os arquivos armazenados em algum diretório ls, e para saber o espaço total e os gigabytes disponíveis em cada parte do sistema, você vai utilizar DF. Gabarito, letra D. 19. O sistema operacional GNU Linux Ubuntu versão 20.04 possui diversos comandos para agilizar o trabalho do usuário no dia a dia. Assim, se um usuário desejar, através da linha de comando, em um terminal, onde ele vai digitar os comandos, criar um arquivo vazio. Então você vai usar o que? O comando taut. Você vai marcar a letra D, beleza? Então é ele que permite criar arquivos vazios. 20. Nos sistemas operacionais do tipo Linux, qual o comando que permite criar novos arquivos em branco? É a mesma coisa desse aqui, ó, taut. Você marcaria a letra A, beleza? Muito bem. 21. No uso dos recursos de uma distribuição Linux, um diretório destina-se a armazenar os arquivos pessoais. Olha, arquivos pessoais. Só lembra assim, está em casa, ó, home. Então é aqui que você armazena os arquivos pessoais. Como documentos e fotografia, como se fosse a pasta Meus Documentos e tudo mais. Sempre dentro de pastas que levam o nome de cada usuário. Então aqui seria relacionado a home.
Então, gabarito letra D. Falou em arquivos pessoais, aí você marca home. Questão 22. Partindo do diretório raiz, em um sistema operacional GNU Linux, Ubuntu, versão 20.04, pode-se acessar vários outros diretórios. Dentre esses diretórios, há um que, olha só, possui os dados dos usuários cadastrados no sistema operacional. Então, isso aqui ó, é o home. É o home. Assinale a alternativa que representa esse diretório. Então, você marca a letra D. Coloquei aqui para vocês. Ó, o diretório home em Linux é o local onde são armazenados os diretórios home dos usuários. Cada usuário cadastrado no sistema Linux possui um diretório específico home, com seu nome, home fulano, home X, home Y. O diretório home é utilizado para armazenar os dados referentes aos usuários cadastrados no sistema. O diretório /home serve como espaço pessoal de cada usuário, onde eles podem armazenar seus arquivos, documentos, configurações e personalizações. Cada usuário tem permissões de leitura, gravação e execução apenas em seu próprio diretório home, garantindo a privacidade e segurança dos arquivos individuais. Então você marcaria realmente a letra D. Questão 23. No uso dos recursos de uma distribuição Linux, um comando de linha de prompt tem como objetivo criar um diretório. Olha só, para criar, a palavra criar aqui está no sentido de make. Um diretório, a abreviação é dir. Então você vai fazer o seguinte, ó, mkdir é o comando que permite você criar diretórios. Letra C, o gabarito. 24. Qual é o comando utilizado para criar um diretório? A gente acabou de ver no anterior que basta utilizar o mkdir. Se eu quiser copiar, ó, copiar, cp. Se eu quiser, por exemplo, mover um arquivo, copiar, colar ou renomear, que você pode também utilizar para renomear. Você usa o mv. Se você quiser remover alguma coisa, ó, remover um arquivo, você vai utilizar aí o rm. Se você quiser tout, que é para você criar o quê? Uns arquivos vazios, arquivos em branco. Beleza, então basicamente é isso. 25. No Linux, o comando para mudar o diretório atual do usuário. Você viu que para mudar o diretório atual é você acessá-lo. cd. Letra C a resposta. Vamos lá, questão 26. Considere a seguinte estrutura de diretórios no Linux em sua configuração original. Então, aqui é como se tivesse assim, ó, diretório 1, aí subordinado a ele está lá o diretório 2, subordinado ao diretório 2 está o diretório 3 e aqui por último o diretório 4. Beleza. Ele coloca, estando no diretório 3, estando aqui, ó, 3. Ao digitar o comando cd, aí aqui tem um espaço, viu, pessoal? Ponto. O que vai acontecer? Ele vai voltar ao nível superior a ele, ó, que é o nível do diretório 2. Ó. Então, e pressionar Enter, o usuário será posicionado aonde? No diretório 2, que é o nível acima dele. Então, se eu tivesse aqui no 4 e digitar cd, espaço, ponto, ele ia para o diretório 3. Eu estando aqui no diretório 3, cd, ponto, ele vai para o diretório acima dele, que seria o diretório 2. Se eu estou no diretório 2, digito cd, espaço, ponto, ele vai para o diretório 1. Tranquilo? Basicamente é isso. 27. Em sua configuração original, existe uma árvore de diretórios dir1, dir2, dir3, dir4. O comando rmdir irá apagar quem? Irá apagar quem? O último nível, se ele tiver vazio. rmdir é remover alguma coisa, ó, remover diretórios vazios, só se a pasta tiver vazio. Se não tiver nada dentro dela, aí você consegue remover o que tem aqui do diretório 4. Então, o gabarito vai ser o quê? O diretório 4 apenas desde que esteja o quê? Vazio. Então, ele vai remover, ele vai apagar no sentido de remover, apagar o diretório 4, que é onde ele está agora. Esse caminho todo, onde é que ele está agora? No diretório 4, beleza? Então, quem é que está ativo nesse momento desse comando? Diretório 4. E o que é que ele está pedindo aqui? Para remover, ó, remover, apagar. Esse RM é no sentido de remover. Pronto, ó. Remover o diretório. Qual diretório vai remover? O 4. Mas ele só vai conseguir remover se ele estiver o quê? Vazio. Gabarito letra D. Agora, olha só. Se eu quiser remover toda essa estrutura, eu vou ter que remover um. Se eu quiser apagar tudo, não dá para usar rmdir. Aí eu vou ter que usar o seguinte. rm. Aí vou usar um parâmetro de remoção. E aí vou dizer o seguinte, ó. Remove o dir. Quando eu usar essa estrutura de comando, tudo isso seria apagado, beleza? Então é assim que eu consigo apagar tudo, porque se eu usar rmdir e digitar assim, diretório 1, como o diretório não está vazio, ele não consegue remover nada.
Ele só consegue apagar diretórios vazios, que é a ideia desse comando. Tranquilo? Então, gabarito aí realmente é a letra D. Questão 28. O secretário de um dos departamentos da Universidade Federal de Santa Maria, que faz uso do sistema operacional Linux, precisa listar os arquivos da pasta Process, cujos nomes iniciam com 2022. Então, listar, já sei que é LS. Beleza. Então, já teria eliminado aqui essa letra B, ó, e essa letra E. Eu vou colocar LS. Só que ele quer listar os arquivos da pasta processo cujos nomes iniciam com 2022. Ó. Como são vários, você vai colocar 2022, logo em seguida você coloca um asterisco. Tudo junto aqui para você indicar que esse asterisco está substituindo, ó, ele vai substituir vários caracteres. Então é 2022 e alguma coisa. 2022 aula 1, 2022 aula 3, 2022 prova 5 e aí vai. Ele está substituindo isso. Então ele vai listar ls. Após listá-los, precisará movê-los para a subpasta concluídos. Então eu tenho que mover. Então o comando que vai permitir mover é o mv. O mv, pessoal, no Linux, ele vai ter duas funções. Ou ele permite renomear, é uma das funções dele, ou ele permite você fazer o quê? Mover. Mover é no sentido de você pressionar Ctrl X, Ctrl V. Utilizar MV, vai colocar lá 2022 asterisco, aí vai mover para a pasta que você quer, que é a pasta concluídos. Então vai colocar MV todos os arquivos iniciados com 2022 para a pasta concluídos. Pronto, basicamente é isso. Assinale a alternativa que contém os comandos e os parâmetros necessários que permitirão ao secretário escolar essas ações na sequência apresentada, considerando que já está na pasta processo. Beleza, então gabarito a letra D. Próximo, 29. A 29 diz o seguinte: no sistema operacional Linux, dentre as alternativas a seguir, os comandos que servem para criar um usuário, alterar permissões de leitura e escrita de um arquivo e editar um arquivo de texto são respectivamente, olha só. Se eu quero criar um usuário, é porque eu vou adicionar um novo usuário. User, adicionar usuário. Se eu quero alterar permissões para que você possa acessar um determinado arquivo, é como se eu tivesse o seguinte, olha, esse arquivo aqui, eu checo que você pode acessá-lo. Esse arquivo aqui, eu checo que você não pode acessá-lo. Você vai lembrar de um check. Então, você vai lembrar de um CH, checar. Então, CH e modifica. Você vai modificar a checagem, ou seja, eu checo se você pode ou não acessar. Modificar a forma de checagem. Você não pode acessar ou você pode acessar. E por último, editar um arquivo de texto. Editar um arquivo de texto são várias maneiras. Uma delas é utilizar o vi. Eu posso usar o nano, posso usar o vi, sem problema nenhum. Então, no caso aqui, a sequência correta é a letra B. Para editar texto no Linux, você pode utilizar o Emacs, você pode utilizar o vi, você pode utilizar o nano, todos eles você pode utilizar. E, no caso aí, para a sequência, seria letra B. 30. No contexto da tecnologia da informação e segurança de dados, a segurança da informação é garantida pela preservação de três aspectos essenciais de acordo com o triângulo abaixo. P1, gestão de segurança, P2, P3. Beleza. Então, P1 diz assim: associada à ideia da capacidade de um sistema de permitir que alguns usuários acessem determinadas informações, ao mesmo tempo que impede que outros não autorizados a vejam. Por quê? Porque essas informações são confidenciais. Você vai marcar a confidencialidade. Esse princípio é respeitado quando apenas as pessoas explicitamente autorizadas podem ter acesso à informação. Confidencial essa informação. P2. Associada à ideia de que a informação deve estar disponível. Então, é disponibilidade, ó. Disponibilidade. Certo, pessoal? Destaquei aqui para vocês para que vocês pudessem ver que eu não preciso ler tudo. Essas palavras-chave aí, elas irão me ajudar. P3. Associada à ideia de que a informação deve estar correta, ser verdadeira e não estar corrompida, ó. Não sofreu alteração indevida. Ela manteve-se a mesma. Ela é íntegra. Aqui, ó, integridade. Aqui a sequência é confidencialidade, disponibilidade e integridade. Confidencialidade associa a sigilo aqui, ó. Confidencialidade associa a informações sigilosas. 31. O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft. Ele possibilita, entre outras coisas, editar textos e adicionar imagens a documentos de texto. Levando em consideração a utilização do software Microsoft Word, ao utilizar um texto e pressionar a sequência de teclas Ctrl S. Ctrl S é para sublinhado. Então, por exemplo, se um texto está com sublinhado, eu seleciono esse texto e pressiono Ctrl S, ele retira o sublinhado. Se o texto está sem sublinhado, eu seleciono esse texto e pressiono Ctrl S, ele aplica o sublinhado, gabarito letra B. É importante você saber, pessoal, que existem comandos no Writer, que é similar ao Word, né? No caso, na formatação de texto,
existem comandos, tecla de atalhos, que são diferentes. E são programas distintos, até para evitar que um copie o outro, mas existem comandos que são iguais. Então, por exemplo, se eu pressionar Ctrl C no Word ou no Writer, você vai ver que vai copiar. Se eu pressionar Ctrl E, tanto no Word como no Writer, ele vai centralizar. Observe que são comandos que têm resultados iguais. Até o itálico, itálico é igual. Até a ideia de justificar, só que no Writer vai estar o nome justificado, mas é a mesma ideia de não deixar sobra na margem esquerda e nem na margem direita. Então, você vai ver, por exemplo, hiperlink, para criar um link, ó, você também tem essa função do Ctrl K, que é igual. Agora, por exemplo, ó, cuidado, no Writer, que é um programa similar ao Word, você vai ver que quando eu pressiono Ctrl A, ele vai selecionar tudo. Se eu pressionar Ctrl A no Word, já é abrir o arquivo. Então, você vai ver que existem funções distintas de acordo com o programa. Eu coloquei as principais aí para você dar uma olhada, beleza? Então, vamos para a próxima. Questão 32. No uso dos recursos do Word no pacote Office, um profissional lotado na perícia forense do Ceará digitou um texto com alinhamento à esquerda. Ao final da atividade, realizou 2 procedimentos descritos a seguir. Selecionou o texto, selecionou todo o texto, ó, que pode ser Ctrl T, e aplicou alinhamento centralizado, que pode ser Ctrl E. O que pode ser feito por meio de 2 recursos, pela execução de um atalho de texto ou pelo acionamento de um ícone. Antes de fechar a janela desse editor, salvou o texto digitado em um arquivo. Ele fez backup do arquivo, backup é com B, Ctrl B. Olha só, aqui ele está falando de centralizar, né? E do ícone para centralizar. Ah, beleza. Então aqui você vai marcar a letra A. Ctrl E, centralizar. O ícone centralizar é esse aqui. E para salvar é Ctrl B. Não é Ctrl S para salvar. Só se fosse no Writer, mas como é o Word, Ctrl S é sublinhado. Ctrl C é cópia. Então tá fora. Aqui na letra D, esse botão aqui é de justificar. Então tá fora. Então gabarito é realmente a letra A. 33. Um escrivão lotado na Polícia Civil do Estado do Ceará está digitando um texto, inicialmente com alinhamento à esquerda. O programa que ele está usando, ó, é o Writer. Arquivos com extensão ODT, texto, do LibreOffice, né? Aí ele colocou e realizou o procedimento. Então ele está usando o Writer, que está nesse pacote LibreOffice. Então ele selecionou todo o texto por meio da execução de um atalho. Como ele selecionou todo o texto no LibreOffice, aqui você vai pressionar Ctrl mais A. Na palavra em inglês, ó, all, todo. Aí colocou. Para finalizar, acionou o ícone da faixa de opções que resultou na formatação do texto, alinhamento justificado. Beleza. Você vai marcar aí a letra A também. Ó. Marcou a letra A. Esse botão aqui é centralizar, esse botão é justificar, centralizar, justificar. Só que Ctrl T é no Word. Ó. Ctrl T é no Word. Ctrl W, ele vai fechar a janela ativa. Não é isso que ele está pedindo. Ele quer selecionar tudo no Writer. Writer é um similar do Word, é um programa similar às funções do Word. Beleza. 34. Com relação às funções e recursos do Impress, o Impress é um programa que permite você salvar arquivos com a extensão ODP. Ele é similar ao PowerPoint. 3 ícones têm os significados e finalidade descrita. Exportar a apresentação de slides diretamente para o formato PDF. Então não pode ser a letra A, porque a letra A tem a ver com imagem, né? Então seria ou AC, ou AD ou AE. Aí ele pergunta, localizar e substituir. A tecla de atalho para localizar e substituir no pacote, no Impress, né, no pacote LibreOffice, no caso aqui o Impress, você vai pressionar Ctrl H. O ícone que você vai utilizar é uma lupa, né, localizando. Não é esse de correção ortográfica aqui, ó. Não é esse da letra B, nem esse aqui da letra D, tá fora. Você já eliminou aqui algumas alternativas. Até agora ficou C e E. E por último, ele quer abrir um arquivo. Se eu quero abrir um arquivo que está gravado no meu computador, então você vai utilizar quem para abrir? Ó. Esse aqui da letra A e letra B não pode ser porque eles estão fazendo o quê? É criando um novo, uma nova apresentação. Ó. Fazendo uma nova apresentação. Como ele quer abrir essa pastinha aqui, ó. Então, gabarito letra E. Esse aqui vai exportar em PDF, esse aqui vai permitir localizar e substituir, e esse aqui vai permitir abrir. Então, gabarito letra E, sem dúvida. 35. O inspetor lotado na Polícia Civil digitou um texto no editor Writer da suíte LibreOffice, versão em português, tendo realizado os procedimentos listados a seguir. Inseriu a citação inspetor por meio de um recurso que possibilita criar forma de texto personalizado, com efeitos artísticos.
Como aqui, pessoal, é o Writer, que é similar ao Word, se fosse no Word, era o Word Art. Aqui, nós vamos ter um recurso no Writer, ou no Excel, ou no Calc, ou no Impress, que é o Font Work. Então, você já eliminaria a letra D e E. Selecionou a citação inspetor de polícia em letras minúsculas e executou um atalho por 3 vezes seguida para que ficasse em maiúsculas. Olha só, quem alterna entre maiúsculas e minúsculas é a combinação Shift F3, tanto no Writer como no Word. Já eliminaria aqui a letra A e a letra C. Então só restaria a letra B. Então esse aqui é o Font Work e para alternar entre maiúsculas e minúsculas, Shift F3, gabarito letra B. Ó, eu aconselharia vocês que vão fazer prova agora, no dia 4 de junho, por exemplo, da Guarda Municipal de Fortaleza, você lembrar desses atalhos aqui, ó. Ctrl F12, cai muito em prova, para inserir tabela. E isso no Writer. Writer que é similar do Word. F7, aciona as opções de ortografia. Shift F7, ativa a verificação ortográfica automática. Ctrl F7, aciona o dicionário de sinônimos. E Ctrl Alt C aciona a anotação, como se você estivesse fazendo um comentário. Então, cuidado com essas aí, eu acho interessante, principalmente essa primeira aí para inserir tabela. 36. Sobre as planilhas eletrônicas e os programas de gerenciamento de planilhas, assinale a alternativa correta. A automação de uma planilha criada no Excel é feita utilizando a linguagem Python? Não, é utilizando a linguagem VBA. Olha só, Visual Basic for Application, VBA, é a linguagem padrão para automação de planilhas no Excel. Então, gabarito letra B. Questão 37. O Microsoft Excel é um programa informático desenvolvido e distribuído pela empresa Microsoft. Trata-se de um software que permite realizar tarefas contabilísticas e financeiras graças às suas aplicações para criar e trabalhar com folha de cálculo e planilhas. No Microsoft Excel, é correto afirmar que para criar um filtro é necessário o quê? Você selecionar onde você quer aplicar o filtro, que é o cabeçalho da célula que te interessa, e aí você vai em 2 lugares. Ou vai na guia página inicial, ou vai na guia dados. Nesse caso aqui é a letra A. Então, por exemplo, quando você está aqui no Excel, você vai ver que lá na guia página inicial, no grupo edição, você vai lá no botão classificar e filtrar, e aí você pode aplicar um filtro. Ou você pode ir na guia dados, no grupo classificar e filtrar, e ativar filtro. Então, gabarito realmente aí é a letra A, dados. Questão 38. A planilha da figura abaixo foi criada no aplicativo Calc. O aplicativo Calc trabalha com planilhas eletrônicas igual ao Excel. Igualzinho ao Excel. Só que o Excel é do pacote Microsoft Office. Microsoft Office. Beleza. A extensão de arquivo do Excel é XLSX. E do Calc a extensão é ODS. Então o Calc está dentro do pacote LibreOffice. Beleza. Ele colocou o seguinte: com relação aos dados mostrados nessa planilha, assinale V ou F. Ele falou assim, ó, se em D11, então está aqui o endereço D11, for inserida a expressão, está aqui a expressão, vou colocar em português assim, ó, se, ele vai fazer um teste lógico para ver se é verdadeiro ou falso, se B7, aí você vai ver qual é o valor que está em B7, ó, coluna B e a linha 7, ó, que é o valor 22. Se B7, que é o valor 22, esse sinal de menor e maior significa diferente, ó, então você vai colocar, se 22 for diferente de 22, isso aqui já está expresso por ele, ó, 22. Onde foi que eu achei esse outro 22? Dentro de B7. Onde é que está B7? Você está vendo que está aqui, ó, B7. Então está perguntando o seguinte: será que é verdade que 22 é diferente de 22? Então, se for verdade, ó, se for verdadeiro, me traga esse resultado aqui. Qual é o resultado? Que está dentro de C7. O que está dentro de C7? Ó? A palavra aeroporto. Então, ele quer que apresente a palavra aeroporto. Caso contrário, se for falso, se isso aqui for falso na minha análise, me leve para C6. Quem é que está em C6? Mucuripe. Então vai aparecer, ó, Mucuripe. Beleza. Então observe o seguinte, eu te pergunto, por essa análise, 22 é diferente de 22? Isso é falso, é falso. Se deu falso, ele me levou para onde? Mucuripe. Então vai aparecer que palavra? Mucuripe. Então isso aqui é verdade. Então, grave bem, quando eu tenho a expressão se, a função se, dentro dessa análise aqui do teste lógico, você verifica se é verdade. Se isso der verdade, vai para a primeira, sempre. E se essa análise der falso, vai para a segunda. Esse verdadeiro é no sentido de que é favorável à condição. E esse falso é no sentido de que é
contrário a essa condição, beleza? Então aqui ficou verdadeiro até agora. Próximo. Para mostrar o valor 20 na célula D12, eu quero que apareça na célula D12 o valor 20. Para mostrar o valor 20 na célula D12, que está aqui, ó, D12, que está sendo a média aritmética, né? Foi inserida a expressão MED, de A10 até A13. Esse 2 pontos significa até, de um ponto até outro, beleza? Então está perguntando aqui se isso aqui é a média aritmética. Até antes, isso aqui é a mediana. Essa abreviação aqui é de mediana. Mediana, você vai olhar lá o rol, o número de elementos. Se for par, você ordena de forma crescente. O que ficar no meio, você soma e divide por 2. Se for ímpar, a quantidade ímpar, você vai lá, organiza os elementos em ordem crescente. O que ficar no meio é a mediana. Então, beleza, ó, vamos ver aqui como é que funciona essa informação. Olha, a mediana de A10 até A13. Ó. De A10 até A13, na coluna A, é esse aqui, ó, de A10 até A13. Somando tudo isso aqui, dá 80. Dividido por 4 vai dar 20. Correto. Só que, para isso, eu não vou digitar média. Eu vou digitar o quê? Igual média, abre parênteses, de A10 até A13. Então, fecho parênteses. Beleza? Aí sim a média aritmética. Da forma que está, não vai calcular a média aritmética e sim a mediana. Então vou demonstrar para vocês aqui como é essa história dessa mediana. Você vem para cá. Então observa que ele está aqui de A10 até A13, beleza? Aí eu quero a mediana. Como é que o Excel vai fazer? Ele vai organizar em ordem crescente. Ó, 11, 17, 23, 29. Aí ele vai pegar quem ficou no meio, que é 17 mais 23, vai somar e dividir por 2. 40 por 2 deu 20. Ah, professor, deu 20, mas mediana não é média aritmética. Média aritmética é uma coisa, mediana é outra. Beleza? Agora, para a questão estaria correto assim, ó. Igual média, abre parênteses, de A10 até A13. Aí ele vai somar A10 mais A11 mais A12 mais A13, tudo dentro dos parênteses, divide por 4. Por que ele dividiu por 4? Porque tem 4 itens aqui para ser trabalhados. Vai ficar 80 por 4, deu 20. Observa que, coincidentemente, deu o mesmo resultado da função mediana e a função média aritmética, mas são funções distintas. Houve uma coincidência no resultado, mas são funções o quê? Distintas. Mediana é uma coisa, média é outra. Então, como ele pediu média aritmética, só pode ser média e não mediana, por isso esse item está falso. Item 3. Para mostrar o valor 28 na célula D13, foi inserida a expressão igual soma, abre parêntese, A10, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele representa com ou representa i. Então está somando o valor que está em A10 com o valor que está em A13. Qual é o valor que está em A10? Ó? A10 tem 17. Então vai somar 17 com o valor de A13, que é 11. Vai ficar 17 mais 11. 17 mais 11 são 28. Então, esse item estaria verdadeiro. Então, o gabarito ficou o quê? VFV. VFV na letra C. Beleza, vamos para a próxima. 39. Observe a planilha de notas a seguir. Então, está aqui o aluno, nota 1, 2, 3, e tem a média, a frequência e o status. Está aprovado ou reprovado. Beleza. Na coluna G, tem o status. São exibidos os resultados finais de cada um dos alunos. Sabendo-se que para estar aprovado, o aluno necessita da seguinte condição. Média tem que ser maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 70. Analise os itens abaixo e em seguida assinale a alternativa que possui a fórmula correta para esse cálculo. Observe o seguinte, ele tem que cumprir uma média maior ou igual a 7 e uma frequência maior ou igual a 70. Ele tem que cumprir esses dois ao mesmo tempo. Olha só, quando você estuda a tabela verdade, você aprende a tabela do conectivo I. E o conectivo I você aprende o seguinte, se tiver verdade e verdade, o resultado é uma verdade. Se tiver verdade e falso, o resultado é falso, porque o I precisa que tudo seja verdade. Então observa, verdade e falso dá falso. Se eu tiver falso e verdade, isso aqui vai me dar falso. Se eu tiver falso e falso, o resultado ele é falso. Essa mesma lógica aqui você utiliza, porque você vai ter que ter o seguinte, olha, eu quero que se a média for maior ou igual a 7 e a frequência for maior ou igual a 70, essa pessoa estará o quê? Aprovado. Caso contrário, reprovado. Então, eu vou ter que usar ao mesmo tempo a função se e a função i. A função i, ela avalia igual a tabela verdade. Porque é o seguinte, o i, se ambas forem verdade, o resultado é uma verdade. Olha só, como é que eu calculo isso? Para calcular, você não vai usar o ou, porque o ou é uma coisa ou outra.
você vai usar o I. Então, só poderia usar a letra D. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Se, essa aqui é a expressão maior. Se, na letra D, olha para a letra D. Se, I. O que é que o I vai me dar? Vai me dar duas coisas para serem verdade. O que é que eu quero que seja verdade para a pessoa ser aprovada? Que a média tem que ser maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 70. Beleza. Então tá aqui a média e tá aqui a frequência. Então o que é que eu quero? E um detalhe. Ó. Se e um detalhe. Qual é o detalhe que eu vou ter? O endereço que eu vou analisar aqui é o E3. Então eu vou pegar aqui, ó, E3 e vou pegar o F3. Beleza. Então eu estou dizendo o seguinte, olha. Se... Qual é a condição agora dentro do se? Ó? E uma coisa tem que ocorrer. E qual é essa coisa? Qual é a coisa? Eu vou olhar para a média. Se a média que está em E3 for maior ou igual a 7, com outro detalhe, qual é outro detalhe dentro do I? Com outro detalhe, a frequência. A frequência que está em F3 for maior ou igual a 70, fecha o parênteses e coloca ponto e vírgula. Pronto. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha. Só será aprovado se isso e isso acontecer. Ó. E isso acontecer. Então, se a nota dele aqui, ó, em E3, a nota dele é 7,3 e a frequência dele é 100. Ora, o que é que se espera? Como ele tem uma média maior do que 7 e a frequência é maior do que 70, mas poderia ser só 7. Se fosse só 7, maior ou igual a 7 já atende. Poderia ser uma frequência igual a 70. Igual a 70 já atende, porque pode ser maior ou igual a 70 a frequência, ou maior ou igual a 7 a média. Beleza. Se atender os dois ao mesmo tempo, vai dar verdade. E qual é a verdade quando alguém consegue atingir as duas coisas ao mesmo tempo? Agora eu vou complementar a função se. Complementando o se agora, vai dar um resultado o quê? Aprovado. Agora, e se um desses falhar? Aí a pessoa vai para reprovado. O gabarito aí será letra E. Ótima questão aí, ó. Então, repetindo. O I que está dentro do se aqui, esse I, ele vai analisar dois valores, cumprindo a tabela verdade. Verdade e verdade ao mesmo tempo vai dar verdade. Se a média desse aluno for maior ou igual a 7 e a frequência for maior ou igual a 70, vai dar verdade. Beleza? Então, se der verdade, ele vai para aprovado. Se uma delas falhar, vai para reprovado. Então, se o aluno tirou uma média maior ou igual a 7 e a frequência dele for menor do que 70, ele estará reprovado porque tornou o I falso. Se ele tiver, tá certo? Ambos falsos, consequentemente ele estará reprovado de qualquer forma. Se uma falhar, já é falso, já é reprovado. Se ambas derem certo, se uma pessoa tirou uma média igual a 7 e uma frequência igual a 70, tranquilamente ele estará aprovado. Beleza? Então, gabarito a letra E. Ótima questão aí. Questão 40. O que são os dispositivos denominados roteadores? Olha só, dentro de uma rede de computador, o roteador ele vai escolher a melhor rota. Então, a ideia dele é permitir o quê? Através do IP, indicar o melhor caminho para trafegar os pacotes de dados. Então, com certeza, a 40 aí você vai marcar a letra C. São equipamentos usados em rede de computadores para o encaminhamento das informações acondicionadas em pacote de dados, proporcionando conectividade entre os dispositivos. Beleza, então você vai ter um roteador dentro dessa rede de computadores para escolher a melhor rota e permitir com que esses dados trafeguem pela rede. Beleza. 41. Os endereços das páginas eletrônicas da internet possuem a denominação técnica de quê? URL. O URL seria o quê? Localizar um recurso uniforme. Quando você tem lá http www.google.com, aqui você vai ter o quê? A URL, o endereço virtual, gabarito letra A. Questão 42. No uso dos recursos da internet, um perito criminal da instituição Perícia Forense do Ceará realizou 3 procedimentos descritos a seguir. Acessou uma solução da Microsoft que apresenta um serviço bem comum e consistente nos dias atuais, cuja função é armazenar arquivos em nuvem, que possam ser acessados online e de qualquer outro dispositivo, além daquele que salvou o arquivo. Então, esse aqui é o recurso chamado de OneDrive, que é concorrente do Google Drive. 2. Navegando em sites na internet por meio do browser Firefox, executou um atalho de teclado que abre uma janela de diálogo para impressão. Ele gosta muito dessa pergunta aqui, que é o Ctrl+P.
Item 3. O acesso à internet utiliza uma infraestrutura sem fio, com o emprego de um roteador, que escolhe a melhor rota, um roteador Wi-Fi, e distribui os endereços IP de forma dinâmica e automática. Beleza. As máquinas clientes por meio de um serviço configurado para essa finalidade. Então, qual é o serviço que foi configurado para distribuir os endereços IP de forma dinâmica e automática? Então, esse serviço recebe o nome de quê? De distribuidor. Distribuir de forma dinâmica. DHCP. Ele vai distribuir as configurações de IP, por exemplo. Então, uma das configurações que ele distribui é o próprio IP para que você tenha conectividade e consiga ser uma máquina cliente solicitando informação na rede. Então, quem faz isso é o procedimento chamado de DHCP. Então, gabarito aí é OneDrive, Ctrl+P e DHCP, na letra D. Não é DNS. DNS é aquele serviço que vai dar nome ao serviço, ao site. Vai dar nome ao site, vai dar nome ao serviço. Então não pode ser a letra E. Então realmente o gabarito é a letra D. Então questão 43. Essa questão eu atualizei porque ela foi anulada no concurso. Vamos lá. Na navegação em sites na internet por meio do browser Firefox, em português, um inspetor que trabalha na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará realizou 2 procedimentos descritos a seguir. Para colocar foco na barra de endereço para pesquisar na web por meio do mecanismo de pesquisa padrão. Aqui você vai pressionar Ctrl+E. E aí ele vai colocar na barra de endereço para que você possa fazer uma pesquisa na web utilizando o buscador padrão. Navegando na página inicial do site da Polícia Civil, decidiu imprimir a página. Imprimir a página, pessoal, é Ctrl+P. Então tem que ser Ctrl+E e Ctrl+P. Gabarito, letra E. Questão 44. Um perito criminal está navegando em sites da internet por meio do browser Firefox, em um notebook com o sistema operacional Windows 10. Nesse ambiente, ele realizou 2 procedimentos listados a seguir. Executou um atalho de teclado para verificar o andamento de downloads. Interessante isso aqui, ó. É o Ctrl+J. Executou um atalho de teclado para imprimir. Novamente, Ctrl+P, né, pessoal? Ele gosta muito desse Ctrl+P imprimir. Então tem que ser Ctrl+J e Ctrl+P, gabarito, letra A. Questão 45. Essa questão, pessoal, eu atualizei. Rede social é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares, enquanto que mídia social constitui o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas. Com relação às redes sociais, analise as afirmativas a seguir. 2 vantagens são o quê? Aproximar as pessoas que vivem em locais diferentes, constituindo uma maneira fácil de manter as relações e o contato e possibilitar a criação de perfil falso para postar comentários racistas, preconceituosos e racistas, além de fake news. Isso aqui você sabe que existem pessoas que fazem isso, mas pessoas, vamos dizer assim, dentro da normalidade não fazem isso aqui, beleza? Então isso aí estaria falso. Entre as redes sociais mais utilizadas no Brasil estão o quê? O WhatsApp, o YouTube, o Instagram, o Facebook e o TikTok. O WhatsApp é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre os brasileiros. Já o Facebook é uma rede social versátil e abrangente, que reúne muitas funções no mesmo lugar. Serve tanto para gerar seus negócios, sim, basta você ver o Facebook ADS, né? Da Meta, esse aqui está dentro da Meta, dentro do grupo Meta. O WhatsApp está dentro do grupo Meta, o que mais? E o Instagram está dentro do grupo Meta. Vamos lá. Quanto para conhecer pessoas, relacionar-se com os amigos e família, informar-se, dentre outros. Isso aqui estaria verdadeiro. Lembrando, pessoal, que hoje a rede social WhatsApp, além de ser um aplicativo, ele é uma rede social porque envolve pessoas, envolve o social, compartilhamento de informações, grupos, etc. Hoje em dia o WhatsApp está em primeiro lugar no Brasil, depois o YouTube, depois o Instagram e o Facebook. Até 2022, 2021, 2022, que estava em primeiro lugar o Facebook e foi ultrapassado por essas redes sociais. Então isso aí estaria verdadeiro. Então foi esse item aqui que eu atualizei. Já coloquei na ordem atual de redes sociais que estão em ordem, né, de maior quantidade de pessoas utilizando, maior quantidade de usuários para o menor. As 5 primeiras coloquei aí. 3. Enquanto o LinkedIn, pessoal, o LinkedIn é uma rede social profissional. É a maior rede social com foco profissional em que os usuários podem publicar informações relacionadas ao mercado de trabalho, oportunidade de emprego, divulgação de serviços e principalmente network. O YouTube é uma plataforma em que o usuário pode fazer comentários, interagir com outras pessoas. Por isso, também é considerado uma rede social. Sim, o YouTube é uma rede social, com certeza. Permitindo assistir o quê? A vídeos de música, a aulas e acompanhar programas. Tanto é que no meu canal do YouTube você vai acompanhar essa aula, sem problema nenhum. Então, isso aí estaria verdadeiro. Lembrando que meus canais no YouTube, pessoal, é o Educa Info e também o Jack Plus. Beleza. Então aqui você marcaria gabarito 2 e 3. Aí aqui, pessoal, coloquei para vocês as 10 redes sociais mais utilizadas no Brasil em 2023 até agora. Ó. WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Messenger, Kawaii,
Pinterest e Twitter. Beleza? Vamos para frente. Questão 46. Com relação às características e recursos do software Thunderbird, que é da empresa Mozilla, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá. Por padrão, há um limite para o tamanho dos arquivos. Beleza, tanto no Gmail, como no próprio Hotmail e no próprio Thunderbird existe um tamanho padrão, tá certo? Uma limitação para o tamanho do arquivo. No caso aqui do Thunderbird é 5 MB. Você pode aumentar, mas o padrão é 5. Quando o anexo é maior do que 5 MB, ele vai me dar a oportunidade de enviar esse arquivo através do file link. File quer dizer arquivo, link para arquivo. E aí ele vai abrir a plataforma chamada de WeTransfer. A WeTransfer a gente pode utilizar, eu uso ela direto, né? A WeTransfer, ela me dá uma capacidade de armazenamento como se fosse um pendrive virtual, como se fosse o OneDrive, como se fosse o Google Drive, como se fosse o Dropbox, como se fosse o Mega, de gratuitamente 2 GB. Só que isso aqui vai ficar por 7 dias, não é para sempre, beleza? Então, olha só, você pode anexar no Thunderbird, por padrão, arquivos até 5 MB no anexo. Passou disso, ele vai me dar o file link, e no file link eu vou poder armazenar nessa plataforma WeTransfer, que permite eu armazenar até 2 GB. Só que o máximo de dias que vai ficar memorizado são 7 dias. Depois disso ele vai ser descartado. Vamos lá. 2. Possibilita o uso do serviço gratuito do WeTransfer, sendo que o arquivo a ser enviado via file link fica disponível para ser baixado durante 7 dias. Uma semana, né? Se o usuário considerar esse tempo curto demais, ele pode assinar o serviço pago. Beleza? Aí ele vai ter, sei lá, 200 teras se ele quiser, e aí ele vai poder ter mais informação para armazenar e mais tempo. Nessas condições, o tamanho e o valor de N são, respectivamente, tamanho padrão, 5 MB, e o número de dias que o file link, né, direciona para essa plataforma WeTransfer, fica no máximo 7 dias. Depois é descartado. Beleza? Eu coloquei aqui, pessoal, file link. Eu coloquei no próprio suporte da Mozilla. File link para anexos grandes. Com o recurso file link do Thunderbird, você pode enviar anexos grandes para a nuvem e incluir links na mensagem de e-mail ao invés de anexar os arquivos diretamente. Esse recurso é fornecido por extensões de provedores de file link. O Thunderbird sugere usar file link para anexos maiores que 5 MB. Se for maior que 5, 5 é o padrão. Se passou de 5, aí você vai usar o file link. Beleza? O Outlook e as versões posteriores têm um novo limite de tamanho para 20 MB. Já se você usa o Gmail, é 25 MB, tamanho do anexo. Passou disso, ele vai usar o Google Drive. O que é o WeTransfer para você conhecer? É uma ótima opção para enviar arquivos grandes de forma simples e rápida. Você entra aqui na plataforma, se você não quiser utilizar através do Thunderbird, você quiser utilizar em outras aplicações, você pode. Se você usar o plano livre, tá aqui ó, livre, é até 2 GB. Você não paga nada. Agora, se você quiser usar o Pro, você vai pagar $10 por mês e você vai poder enviar e receber até 200 GB e 1 TB de armazenamento por pessoa. Tranquilo? Aí você tem outro plano maior aí para $19. Então vamos lá. No 47. Segurança na internet está associada a uma série de boas práticas que adotamos para usar a rede com mais cuidado. Navegar sem o devido cuidado por sites e aplicativos é similar a deixar a porta de sua casa aberta. A área fica suscetível a visitas indesejadas que podem inclusive fazer o mal. No caso, roubar dados pessoais, dentre outras coisas. Levando em consideração a segurança na internet, julgo as afirmações abaixo. O termo malware, que são programas maliciosos, se refere a programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas em um computador, códigos maliciosos, como por exemplo, roubo ou sequestro de dados, bombardeio de anúncios e corrupção de sistemas. Essas são informações associadas a malwares. Então isso aqui é verdade. Spyware é um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitais. Especificamente, o tipo de spyware que faz isso é o famoso keylogger, que é um tipo de spyware, pelo usuário no teclado do computador. Ele é capaz de se propagar automaticamente. Não, isso aqui quem se propaga automaticamente são os worms ou os bots, através de redes enviando cópia de si mesmo de computador para computador. Então isso aqui estaria falso. Phishing cai muito em prova dessa banca de decão. Phishing é um tipo de golpe que usa mecanismos tecnológicos, geralmente baseados em mensagens, para persuadir as pessoas a entregar o quê? Ao atacante, ao invasor, algo de seu interesse, como as senhas pessoais. Isso aqui é verdadeiro. Então ficou VFV. Então o gabarito ficou 1 e 3. Você marca aí a letra D.
48. Com relação à tecnologia da informação e segurança de dados, dois termos no contexto da internet são definidos a seguir. É um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada. Parece com o anterior, utilização combinada de meios técnicos, engenharia social, persuasão. Enquanto uma das formas desta fraude ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas que tentam se passar pela comunicação oficial de uma instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou um site popular. Outra procura atrair a atenção do usuário, seja por curiosidade, por caridade ou pela possibilidade de obter alguma vantagem financeira. Então, ele está me persuadindo, me induzindo a fazer algo para que ele possa obter dados pessoais. Ele está praticando o push. Observe que eu eliminaria a letra D e E. Não é sniff, que sniff é farejar informação, não é essa função de push. 2. É uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso. Ó, se é uma mensagem que contém conteúdo alarmante ou falso, isso aqui é chamado de boato. Boatos são os hoax. Então, você marcaria a letra B. Questão 49. No que se refere aos aspectos da segurança da informação e da internet a serem observados por peritos em suas atividades, um se refere a um termo relacionado à realização de uma cópia de segurança que se faz em outro dispositivo de armazenamento como HD externo, armazenamento na nuvem ou pendrive, por exemplo, para o caso de perda dos dados originais na máquina devido ao vírus, dados corrompidos ou outros motivos, e assim seja possível recuperá-los. Esse termo é conhecido como o quê? Backup, a famosa cópia de segurança. 50. Um tipo de malware que, ao infectar um computador, pode tanto criptografar dados de arquivos individuais quanto corromper algumas funções básicas do computador, realizando uma extorsão. Ele cobra o pagamento, o resgate. Ele vai cobrar um resgate e aí você vai pagar através de moedas digitais, por exemplo. E aí o que acontece? Cuja recuperação é feita mediante algum pagamento de resgate. Beleza. Então aqui você está falando de ransomware. Ransomware tem a ver com resgate, você marcaria sem problema a letra C. Então, pessoal, por aqui eu encerro a correção dessas questões, essa bateria de questões. Eu fui mais rápido que o foguete do Elon Musk para concluir essas questões. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e assinar o sininho para você receber a notificação do canal. E além disso, baixe o material para que você possa treinar as questões e no dia da prova você ter a habilidade necessária para conseguir marcar o item correto, beleza? Então, olha só, me segue nas mídias sociais, no outro canal do Facebook, Jack Plus. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!